Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22. O Senhor Deus voltou ao meu coração esse texto e eu quero compartilhar com vocês. Capítulo de número 22, o versículo de número 40. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, e o verso 40. Eu já vou fazer a leitura. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Somente até aqui, por favor, podeis se assentar. Deus abençoe a vida dos obreiros. Alguns a gente conseguiu se encontrar no decorrer desse período, outros nós não nos vimos, mas Deus abençoe todos vocês. Saudação do pastor Elisvaldo, que está em Amambai também, ministrando a palavra do Senhor. Querido, Lucas capítulo de número 22, nós somos surpreendidos por uma série de acontecimentos. Nós conseguimos presenciar dentro dessa passagem características marcantes de falhas daqueles que andavam com Jesus, os seus apóstolos. É bem nítido, essas características no capítulo de número 22 é bem evidenciado. Nós conseguimos ver dentro do capítulo de número 22, nós vemos um Judas que é tomado, ele permite que o diabo entre dentro do coração dele. Nós vemos no capítulo de número 22, um Pedro que achava que estava pronto, quando na verdade não estava pronto. Nós vemos esse mesmo Pedro sendo livrado por causa da intercessão de Jesus, porque Jesus vai dizer: olha Pedro, o diabo quis perenar, se andar com você que nem o trigo, mas eu, o Senhor, não o permiti, eu intervi. Nós vemos, após a Santa Ceia, nós conseguimos presenciar também aqui, entre eles, quando eles discutiam e contendiam acerca de quem era o melhor, ou o maior, melhor dizendo. Então, são características de falhas no caráter desses homens que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, que presenciaram milagres, que presenciaram coisas maravilhosas, junto com Jesus, caminhando com Jesus. Só que ainda é possível ver falhas, é impossível ver defeito no caráter desses homens. E é bem sobre isso que o Eterno ministrou ao meu coração hoje à tarde, quando orava para poder vir aqui trazer uma mensagem aos irmãos. Queridos, nós precisamos não apenas andar com Jesus, nós precisamos nos envolver com o propósito de Jesus. Vou repetir, não é apenas andar com o mestre. Só andar com Jesus não é o suficiente. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que conhecem Jesus, que andam com Jesus, que escutam os ensinamentos de Jesus, que vão ao monte com Jesus, que estão andando com Jesus há muito tempo. Só que andar com ele não é o bastante. Nós conseguimos ver isso dentro dessa narrativa, segundo escreve Lucas, no capítulo de número 22. Conseguimos ver quão insensatos eles ainda eram. Ora, um homem que andou com Jesus tanto tempo, permitir com que Satanás entrasse em seu coração. Ora, um homem que andou com Jesus tanto tempo, permitisse negar Jesus. Ora, e discípulos que andaram com ele agora contendendo, porque ainda não entenderam o que Jesus ensinou durante aproximadamente 3 anos. Eles não conseguiram entender o propósito do reino, e eles estavam brigando e discutindo para ver quem seria o maior entre eles. Quem seria o maior? Nós conseguimos ver essas falhas aqui. E eu venho aqui por debaixo da autoridade de Jesus, conversar com os irmãos aqui nessa noite, que nenhum de nós
vamos conseguir se envolver com a causa de Jesus se nós não formos cheios e tomados pelo poder do Espírito Santo. Nós conseguimos perceber que esses homens andaram com Jesus, mas ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles andaram com Jesus, mas ainda não tinham sido revestidos de poderes do Espírito Santo de Deus. A minha natureza é pecaminosa e a tua também é uma natureza pecaminosa. Estamos cheios de egoísmo, estamos cheios de ignorância, estamos cheios de orgulho, cheios de soberba. Essa é a natureza do ser humano. E nós precisamos permitir com que Jesus Cristo trabalhe dentro de nós, através do poder soberano do Espírito Santo de Deus. Nós conseguimos ver que andar com Ele, ver milagre não é o suficiente. Em tempos como esse, muitos se desviam. Em tempos difíceis como esse, muitos abandonam Jesus, muitos fracassam na fé. Por quê? Porque andou com Ele, mas nunca se envolveu. Andou com Ele, mas nunca teve a mente dele. Andou com Ele, mas nunca pensou como Ele pensou. Porque quem se envolve com Jesus e pensa como Jesus pensa, querido, ele não se deixa, aleluia, ele não nega, mas ele permanece fiel, independente de qual seja a circunstância. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ver dentro dessa narrativa onde lemos, nós vamos ver o Mestre Jesus dizendo aos seus discípulos após a ceia. Jesus está no Getsemane e Jesus vai dizer a eles que eles ficassem em oração, porque Jesus sabia que estava por vir algo muito difícil para os discípulos. E Jesus vai dizer, ficai em oração, e Jesus se retira. Só que Lucas narra que eles estavam tomados por uma tristeza tão grande, que eles dormiram de tristeza. Jesus volta, os pega dormindo, e Jesus os alerta novamente, dizendo, orai para que não entreis ou não caís em tentação. Nós sabemos que logo em seguida chega Judas, e Judas ele é o que está à frente, levando junto com ele uma série de pessoas inimigas que queria prender Jesus e que já estava tramando como seria o meio de poder pegar Jesus e prendê-lo. E quando eles chegam, nós conseguimos ver na narrativa Pedro pegando então a espada e tentando defender Jesus pela espada. Tentando defender Jesus pela força humana, tentando defender Jesus por uma sabedoria e por coisas, por artifícios humanos. A intenção de Pedro era boa, mas não era da maneira correta, não era da maneira certa, não era daquele jeito que iria ganhar a batalha, não era daquele jeito que iria vencer aquela guerra. Quantas vezes nós, por não recebermos a ordem de Jesus e ficarmos orando, era para ele estar orando, mas ele dormiu de tristeza. Era para ele estar orando, mas ele não aguentou e dormiu. E quando ele se desperta, ele não estava em oração. Quando ele se desperta, tem um problemão. Então ele vai pegar a espada para tentar resolver com a espada. Se ele estivesse orando, ele não tinha resolvido na espada. Quantas vezes nós resolvemos na espada e na força aquilo que Jesus quer que nós resolvemos com sabedoria e com oração. Só que Jesus ele é tão lindo, tão extraordinário, que Jesus ele vê Pedro em aperto, querido. Pedro está em aperto nesse texto. Quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, os soldados ficam enfurecidos. Pedro está em aperto, mas Jesus é tão meigo, tão bom, tão tremendo, tão extraordinário, tão lindo, que Jesus vai resolver o problema de Pedro, embora Pedro não tenha vigiado e não tenha ficado em oração. Mas Jesus vai resolver o problema dele. Jesus vai pegar a orelha e Jesus vai voltar a orelha no lugar, vai restaurar a orelha, vai curar a orelha. Quantas vezes nós também achamos um monte de confusão por aí, porque não estamos orando, porque não estamos aonde Jesus Cristo nos colocou. Então agimos pelo impulso, agimos com a espada, fazemos quando não é para fazermos, falamos, lançamos palavra, tomamos atitude, tomamos decisões erradas. Ah, se não fosse Jesus! Ah, se não fosse o Mestre, por bondade e por misericórdia, de pegar aquilo que a gente fez errado e colocar no lugar. Ah, se não fosse o Cristo Jesus restaurar a orelha daquele homem. Jesus Cristo, ele está livrando Pedro de uma sentença muito doída que poderia ter vindo sobre ele, mas Jesus está intervindo e Jesus Cristo está tendo compaixão e misericórdia do mesmo. Eu venho falar para pessoas aqui,
talvez de uma forma grotesca, mas da maneira certa para você entender nessa noite. Para de dar problema para Jesus. Para de criar circunstâncias adversas para Jesus ter que ir lá resolver depois. Para com isso. Para de dar problema para o mestre. Se o mestre mandou tu orar, vai orar. Se o mestre mandou tu ficar orando, ora. Se o mestre mandou você ser espiritual, seja. Se o mestre mandou você se conter, se contenha. Aí tu cria um monte de problema, se vê encurralado. Aí tem que o mestre ir lá resolver por você. Ainda bem que ele é bom, né? Ainda bem que ele é bom. Mas tudo isso por quê? Por falta de vigilância. Nós vemos, querido, mais à frente, tudo dentro desse texto que eu li, nós vemos mais à frente o mesmo Pedro servindo Jesus de longe. Há quem diz que foi exatamente porque ele não conseguiu ser fiel na oração. Há quem diz que foi exatamente porque ele não conseguiu se manter ali aos pés, também clamando e orando e buscando a paz de Deus. Mas certo é que se Jesus disse que era para eles orar, para que eles viessem orar, para não cair em tentação, Jesus sabia o que estava por vir. Ele desobedeceu, não conseguiu orar, foi tomado de tristeza. Há pessoas que defendem que os discípulos dormiram por causa de tristeza. Sim, Lucas diz isso, eles estavam sim tristes, mas Jesus não defende a tristeza deles, porque Jesus não quer que nós paramos porque estamos tristes. Jesus quer que vencemos os nossos limites. Jesus quer que vencemos a nossa tristeza. Jesus quer que vencemos as nossas decepções. Tô triste, tô magoado, mas não é por isso que eu vou parar de orar. Tô triste, tô ferido, mas não é por isso que eu vou parar de orar. Me machucou. O negócio tá difícil, tá? Mas não é por isso que eu vou parar de orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Pedro não orou, queridos, e agora Pedro está servindo Jesus de longe. E no que Pedro serve Jesus de longe, Jesus já está preso. Vocês conhecem bem a narrativa. Pedro, então, ele vai se aquecer numa fogueira. Só que ele está sem discernimento. O que é que Pedro foi fazer naquela fogueira? Ali, na casa do sumo sacerdote, só tinha pessoas que eram contra Jesus. Eles fizeram uma fogueira e estão aquecendo na fogueira. E Pedro chega, é Pedro que chega. Eles não convidou Pedro que chegou. Pedro chega na fogueira e Pedro vai querer se esquentar ali. Ele vai querer procurar proteção, aconchego, aquecimento, só que no lugar errado. E foi ali, vocês vão ver em Atos dos Apóstolos, logo ali nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se eu não me engano, Pedro vai dizer que era para que o povo se livrasse, fugisse da geração perversa. Há quem diz que Pedro está falando da experiência que ele teve ali, naquela fogueira, naquela roda, onde tinha pessoas perversas, se esquentando na fogueira. E foi ali que Pedro, servindo Jesus de longe, negou o mestre. Eu estou falando para pessoas aqui que o tempo é de ficar perto de Jesus. O tempo é de orar. Não se distraia com a roda daqueles que são perversos. Não queira procurar refúgio, proteção. Não queira procurar aquecimento em rodas de pessoas que são perversos. Pessoas que vão querer tirar a chama do Espírito Santo de Deus de dentro do teu coração. Pessoas que vão querer com palavras afrontar o teu Jesus, afrontar o teu mestre, a ponto de você não acreditar e não ter mais certeza que ele é o Deus da tua vida, o Deus da tua alma. Quantas pessoas que se perdem por causa disso, porque vão procurar proteção e aconchego no lugar errado. Vão procurar se aquecer no lugar errado. Vão procurar proteção no lugar errado. E lá escuta coisas que tiram aquilo que Deus havia colocado dentro do coração dele. Pessoas que estão perdendo bênção da parte de Deus, perdendo vitórias da parte de Deus, porque estão procurando refúgio no lugar errado, estão procurando proteção no lugar errado, e não estão tendo força para dizer: Jesus é meu Jesus, ele tem uma obra comigo, eu sou dele e eu sigo ele mesmo. Pedro ficou com medo. Pedro vai dizer: eu não conheço. Se eu contextualizar aqui da maneira que o Senhor Deus vem me dizendo, é como se você ficasse em roda de pessoas que não têm a mesma fé que você.
não acreditam na mesma coisa que você acredita. E aí eles começam a blasfemar do propósito de Deus e você se sente intimidado. Você se sente com medo de dizer, mas eu creio, mas eu acredito, mas eu vivenciei, eu ando com Ele, eu sei quem Ele é. Naquele momento Pedro nega. Pela segunda vez Pedro nega. Pela terceira vez Pedro nega. E essa terceira vez foi tão mais forte que Pedro não só nega, como começa a praguejar. É como se ele dissesse, me deixa em paz, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Eu estou dizendo que eu nunca vi esse homem, eu nunca andei com esse homem. Para, eu não sei, eu não sei. Estou pregando para pessoas aqui que quando estão em lugares errados, em rodas erradas, procurando refúgios em lugares errados, você desfaz com tudo aquilo que você aprendeu dentro da casa de Deus. Você nega tudo aquilo que você aprendeu com Jesus. Aleluia! Você nega todos os ensinamentos que você aprendeu com Jesus. Você não tem força para falar, não, eu aprendi com Ele, eu tenho experiência com Ele, eu ando com Ele, eu sei quem Ele é, eu sei, Ele é meu mestre, se for possível eu morro, se for possível vocês me entregam, porque Pedro achava que era capaz, mas não era. Não era. E foi lá no meio de uma geração perversa, aonde ele negou tudo aquilo que ele já tinha aprendido com o mestre. Porque quando ele fala que eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu nunca andei com ele, ele está jogando fora todos os 3 anos, presbíteros. Todos os 3 anos. Ele está jogando fora aquele momento que Jesus disse, vai lá, vai pescar. E dentro da boca de um peixe tu vai achar uma moeda. Tu vai pagar teu imposto, meu também. Jogando isso fora, ele está dizendo, eu não sei quem é. Ele está jogando os milagres que ele vivenciou com o mestre. Ele está jogando fora e anulando aquele dia que Jesus Cristo tomou ele pela mão e disse, eu vou andar contigo por cima das águas. Tu não vai morrer afogado, mas eu andarei contigo por cima das águas. São momentos únicos que nenhum dos outros tiveram oportunidade de viver, mas ele viveu. Mas naquele momento ele estava no lugar errado, no meio de pessoas erradas. E quando ele começa a ouvir a conversa, que o texto não nos diz, mas as conversas daquela roda vai intimidar Pedro. O que Pedro ouvia naquela roda intimidou ele. E ele não teve força, porque também na noite passada ele não teve força de orar. Quando Jesus disse para ele, vai orar, ele não teve força para orar. Ele tentou agir pela mão dele. E agora ele está negando o mestre, porque ele não tem força também para dizer que ele conhecia Jesus e sabia quem era Jesus e que tinha passado momentos únicos com Jesus. Queridos, naquele instante, vocês sabem que Lucas é o único que narra isso. Lucas passa esse relato de que naquele momento o galo então vai cantar. Porque Jesus tinha dito que antes que o galo cantasse pela terceira vez, naquele momento o galo canta. E naquele momento Jesus, ele passa por Pedro. E quando Jesus passa por Pedro, Lucas diz que Jesus olha dentro do olho de Pedro. Bem no momento que Pedro está dizendo, eu não sei quem ele é, eu não conheço, nunca andei com ele, nunca vi, nunca caminhei, não sei quem ele é. Jesus passa bem naquele momento e olha dentro do olho de Pedro. Aquele olhar de Jesus não foi um olhar de acusação. Aquele olhar de Jesus foi um olhar que trouxe para Jesus, que trouxe para Pedro arrependimento. Arrependimento. E Pedro sai, vocês sabem que Pedro vai chorar de arrependimento, porque ele realmente se deu conta de que ele não tinha sido capaz o suficiente para poder se manter fiel e negou Jesus. Os momentos que nós estamos vivendo são momentos oportunos, são momentos propícios de negarmos toda a obra que Jesus fez em nós, de negarmos tudo o que passamos com Ele.
de negarmos os milagres que vimos, que vivenciamos, dos momentos de comunhão, dos momentos de provisão, dos momentos que andamos junto com Ele. São momentos propícios para isso. Quando nós olhamos para o mesmo relato, nós estamos diante de um Judas, e eu encerro com Judas, porque foi aonde Cristo me falou muito profundo nessa tarde. Nós estamos diante de um Judas que também andou com Jesus, porém nunca se envolveu no mesmo propósito que Jesus. Querido, Judas, ele era um homem inteligente, talvez de todos os discípulos ele era o mais inteligente. Ele era um homem culto, um homem intelectual. Ele fazia parte dos zelotes. E ele está ali. Ele é um homem que recebe um dos cargos de maior confiança entre os 12. Ele é o tesoureiro. E ele anda com Jesus e é evidente que nas narrativas nós não vemos Jesus chamando a atenção de Judas. Isso quer dizer que ele dava o melhor dele para ser íntegro. Ele dava o melhor dele para ser não íntegro, mas ele se dava, ele se comportava de tal maneira para que Jesus não viesse chamar a atenção dele. Então ele era uma pessoa que estava ali, porém ele nunca se envolveu com o mesmo propósito de Jesus. Se você olha, a intenção de Judas era outra. Judas andava com Jesus, mas nunca pensou como Jesus. Judas andava com Jesus, fazia toda, servia também, viu milagre também, viu todas as evidências de que Jesus era o Messias, mas ele nunca pensou da mesma maneira que Jesus pensou. A intenção de Judas era que Jesus viesse assumir como o rei, diremos assim, que viesse livrar os israelitas, os judeus, melhor dizendo, do império dos romanos, e viesse assumir de uma maneira política, governador político. Essa era a intenção de Judas. Judas era egoísta. Judas pensava muito no dinheiro. Judas era ganancioso. O texto nos fala que ele, por cuidado da tesouraria, ele roubava. Ele roubava, a intenção dele era outra. Me lembro da cena, quando tá todos os 12, Jesus, Marta, Maria, Lázaro ressuscitado, todos na casa de Simão. A Bíblia nos diz que naquela ocasião é o momento onde Maria vai trazer o óleo, o unguento, e vai ungir Jesus. Um perfume caríssimo, que nos dias de hoje aproximadamente equivale ao valor de 18 mil reais aproximadamente. Quando ela quebra aquele perfume e começa a ungir Jesus, Jesus sabe que aquilo é profético, porque ela já está ungindo o corpo de Jesus para a sepultura. A mente de Jesus é uma mente espiritual. A mente de Jesus é uma mente realmente voltada, porque era o propósito que Jesus viesse morrer e ressuscitar o terceiro dia. Ah, Jesus amado. Só que a mente de Maria também era uma mente de devoção, também era uma mente de adoração. Mas Judas não se envolveu com o mesmo propósito de Jesus. E por Judas não se envolver com o mesmo propósito de Jesus, enquanto Maria estava adorando, Judas estava nos bastidores, dizendo que aquilo não era necessário. Judas estava nos bastidores, fermentando a cabeça de alguns dos 12. E falando, é um desperdício. Para que fazer desse jeito? Onde já se viu? Não, e ele dá um de espiritual. Lucas narra com tanta propriedade que Lucas vai dizer assim, aí ele diz que era melhor vender e dar o dinheiro ou dar comida aos pobres. Só que Lucas vai dizer, mas ele fazia isso não era por causa dos pobres, ele fazia isso porque ele roubava, porque ele era ganancioso. A Bíblia nos fala que Jesus se intervém em toda aquela conversa, em toda aquela narrativa. Jesus vai intervir e Jesus vai dizer, olha, deixa ela.
Deixa ela me adorar com esse perfume caro, deixa a adoração dela. E Jesus vai confrontar, porque Judas está nos bastidores, dizendo que não é necessário, dizendo que não precisa, dizendo que aquele ato é um ato de desperdício. Para que fazer isso? Ele está lá, na cabeça dos discípulos. Como eu disse, ele era uma pessoa influente. Judas, no meio dos 12, era influente, era inteligente, era intelectual. E ele estava tentando disseminar conversa nos bastidores. Aí Jesus, sabendo do que estava acontecendo, Jesus vai dizer: deixa ela. E Jesus confronta ele. Quem é que está falando? Para vender e dar aos pobres? Judas. Aí Jesus vai dizer: os pobres vocês sempre vão ter no meio de vocês. Isso foi 6 dias antes da Páscoa. O texto sagrado nos diz que Judas, mais à frente, menos de uma semana, Judas, após ser confrontado, porque esse tipo de gente não gosta de ser confrontado. Esse tipo de gente não aceita confronto. Esse tipo de gente que é movido por causas diferentes de Jesus. Esse tipo de gente que ele está movido, ele até vai, ele até anda com Cristo, mas o propósito dele não é o reino, não é a alma, não é que Jesus seja adorado. Judas não está querendo que Jesus seja o único adorado. Judas está querendo parar a adoração de alguém. Judas está querendo parar o culto. Judas está querendo parar aquele momento ilustre na história, que era ungir os pés, ungir o Cristo, porque Cristo logo iria ser sepultado. Judas está querendo atrapalhar tudo, por causa que o intuito de Judas é um intuito egoísta. Ele está pensando nele. Ele está pensando em propósitos diferentes, em propósito terreno. E esse tipo de gente que não tem a mesma mente que Cristo, quando ele é confrontado pela palavra, quando Cristo confronta através do evangelho sagrado, ele sai para querer trair. Foi o que Judas fez. Ele não aguenta o confronto, ele já vai logo procurar o sumo sacerdote. Você quer que eu entregue ele para você? Quer que eu entrego? Quer que eu conte o defeito da Jaque para você? Quer que eu conte o defeito do presbítero para você? Quer que eu conto? Quer que eu entrego? Quer que eu falo? Vou dizer agora tudo que eu sei. Vou falar tudo que eu sei, vou colocar tudo em jogo. Por quê? Porque foi confrontado e não aceita confronto. Porque não é movido pelo mesmo propósito de adoração, de glória, de louvor. Então sai para poder vender, para poder entregar. Ai, seremandarácia, que manda guia séria, ele piancho comanda guia saio, ele minda guia séria, ele brefácia, comanda guia mancho, comanda guia racé, ele piancho comanda guia saio. Ah, meu Deus, e ele sai porque não aguentou o confronto, ele sai porque o motivo dele, a causa dele era outra. Ele está lá preocupado em nome de Jesus ser glorificado. Ele está lá preocupado em santidade. Ele quer lá saber, querido, de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Ele está preocupado é com dinheiro. Ele está preocupado é com seus desejos. Ele está preocupado é com aparência. Ele está preocupado em estar do lado de um Jesus político. Mas Jesus o confronta. Eu estou falando aqui. Ai. Eu vou encerrar minha narrativa, porque eu preciso, porque eu tenho que terminar no horário. Ele vai. Eu vou entregar ele, tá? Entrego ele para vocês. E ele volta, descarado ainda. Vocês sabem, né, que esse tipo de gente é descarado. Ai, meu Deus.
Ele vai lá, entrega, vai lá, fala, vai lá, vende, vai lá, denuncia, com a cara mais lisa de sem vergonha do mundo. Volta pro meio. Na Arábia séria. Só que ele não sabe que Jesus não é da mesma laia que ele. Porque pode vir, porque Jesus vai tratar com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Porque quando ele volta, Jesus não manda ele embora. Quando ele volta, Jesus fala: senta aí que eu vou lavar teu pé. Senta aí que eu vou lavar teu pé. Vem pra mesa que nós vamos cear. Séria. Sabe por quê, queridos? Porque Judas não é Jesus quem mata. Judas coloca a corda no pescoço e se mata sozinho. Ele nunca vai poder chegar no último dia e dizer: Jesus não me amou, Jesus não me cuidou, Jesus não estendeu a mão para mim. Não, ele nunca vai poder dizer isso, porque ele se enforcou sozinho, ele colocou a corda no pescoço sozinho. Eu estou falando, vocês não se assustem do que eu vou dizer aqui. Vai aparecer muitos Judas mortos espiritualmente falando, vai aparecer muitos Judas. Não se preocupa não, não é porque Jesus vai mandar ele embora. Jesus não vai mandar ele embora não, mas ele mesmo vai colocar a corda no pescoço e vai se enforcar, porque a causa dele é outra, a motivação dele é outra. Ele está no meio, ele está junto, ele caminha junto, cultua junto, vê milagre junto, vê tudo isso, se coloca em pé. Eu tenho 5 minutos. Flor, louva para mim, Flor. Ele vê, ele sabe, só que a mente dele é carnal. O propósito dele é outro, não é o mesmo propósito que Cristo. Quando Cristo lava os pés dele, querido, Cristo já sabia que ele já tinha ido lá entregar Jesus. Eu estou falando para pessoas aqui: tome a atitude de Jesus, tá? Tome a atitude de Jesus. Lava os pés desse Judas. Você sabe que ele é Judas. Você sabe que é Judas, mas lava os pés dele. Trata ele com o amor de Cristo. Tem hora que a gente fica e fala: meu Deus, mas como que pode ser tão descarado desse jeito, se a gente não soubesse do que está acontecendo? Tem pessoas que acham que a gente não sabe. Judas achava que Jesus não sabia do que estava acontecendo. Judas achava que não sabia que Jesus não sabia que ele tinha ido lá denunciar Jesus. Que ele tinha ido lá falar de Jesus e querer entregar Jesus. Tem pessoas que acham que a gente não sabe. Não é que a gente não sabe, é que a gente tem o mesmo caráter de Cristo. Não é que a gente não sabe, não, a gente sabe do Judas que tem pelas costas. A gente sabe do Judas que vai lá e defama. A gente sabe do Judas que vai lá e vende, que vai lá e fala, que vai lá e conta. Eu sei um segredo dele, vou contar de fama. Calabracácia. Eu sei de algo particular, vou contar de fama. Eu sei. Araquia séria. Aí entra no meio da gente, adora junto com a gente, fala: tô de boa. Tu que pensa? Tu que pensa? Horrenda coisa é quando o Espírito Santo sai de uma pessoa. Horrenda coisa é quando alguém pede a graça e pede o temor do Espírito Santo de Deus. Tu que pensa? Calaria séria. Que mincho comanda guiaçaio. Sabe que Jesus, ele dá oportunidade, eu acredito, esse era o meu raciocínio, que quando Jesus limpava os pés ali de Judas, ou lavava os pés de Judas, quando Jesus chama Judas para sentar à mesa, é Judas tendo oportunidade. Judas, ele poderia sim, com certeza, ter se livrado daquilo. Jesus ia ser entregue de qualquer jeito, não precisava de nenhuma intervenção de Judas. O que tinha para acontecer com Jesus ia acontecer. Mas é que a Bíblia nos diz que Judas deu lugar para Satanás, deu lugar para o diabo, deu lugar para o inimigo entrar dentro do coração dele. Guarda o teu coração, querido. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração.
São falhas de homens que andaram do lado de Jesus. São falhas no caráter de homens que andaram ao lado de Jesus, mas nunca se envolveram com um mestre, nunca se envolveram com um propósito verdadeiramente. Queridos, ninguém consegue amar Jesus por si só. A palavra do Senhor diz assim: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir servir Jesus sozinho. Você não vai conseguir servir Jesus se você não se envolver com o poder do Espírito Santo. Eu amo muito o Salmo de número 139. Quando o salmista vai se expressar diante do Senhor e vai dizer: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí no verso de número 24, e vê se há caminho mau em mim e me guia pelo caminho eterno. Você precisa pedir para que Jesus sonde o teu coração. Você precisa pedir para que Jesus te sonde, te esquadrilhe, veja os teus pensamentos, veja o que há dentro de você. Querido, a tua própria sondagem não basta. A tua sondagem é falha. A tua sondagem tem deficiência. Você precisa que Jesus te sonde. Você precisa ter coragem para Jesus te sondar. E não tenha medo daquilo que Jesus vai te mostrar. Não tenha medo quando Jesus revelar que você é uma pessoa egoísta. Não tenha medo quando Jesus revelar que você é uma pessoa orgulhosa e soberba. Não tenha medo quando Jesus revelar que você não está envolvida com o mesmo propósito que ele está. Não tenha medo quando Jesus revelar que você é um traidor. Não tenha medo quando Jesus revelar que você é um falso. Não tenha medo quando Jesus revelar que você é um hipócrita. Não tenha medo quando Jesus Cristo revelar os seus defeitos. Não tenha medo quando o mestre te esquadrilhar e falar: vou eu revelar a tua verdade e vou dizer quem tu é. Porque somente assim seremos livres da sentença da morte. Jesus está querendo livrar pessoas aqui que estão com o mesmo espírito de Judas. Jesus está querendo livrar pessoas aqui porque foram confrontadas e não gostou, foram confrontadas e não aceitou, aí ficou bravo, ficou nervoso e saiu para entregar. Séria, há uma palavra de Deus aqui nessa noite. Te arrepende, te arrepende, te arrepende, te arrepende. Arabacancho, que manda lá, bracanda lá e a séria. Te arrepende e aceita o confronto. Te arrepende e aceita o confronto. Te humilha e aceita o confronto. Se tu quer escapar com vida, se tu quer escapar com vida, se tu quer escapar, aleluia, com vida, escute, Judas, Jesus não tem culpa de Judas ter se matado, ter se suicidado. Jesus é vida! Jesus é vida! No momento do confronto ele tinha que ter descido. No momento do confronto ele tinha que ter abaixado a cabeça. Mas ele ficou irado, deixou o diabo entrar no coração e foi denunciar, foi entregar, foi se levantar contra o único que podia produzir salvação para ele. Não caia nessa mesma sentença, te converta, te converta. Pede para Jesus sondar teu coração aqui nessa noite e te converta, e te converta. Tenha coragem para falar: Jesus, me sonda. Eu estou no mesmo propósito ou não estou? Eu estou junto ou não estou? Eu estou a favor ou estou contra? Me mostra, Jesus. Me mostra, Jesus. Sai dessa roda,
Sai dessa roda, sai dessa roda, sai dessa roda, sai dessa roda de gente ímpia, de gente profana, que só fala mal da vida dos outros, que só fala mal dos outros pelas costas. Sai dessa roda! Sai dessa roda! Alarabacamanda rabacácia, ele manda guia séria. Para de ser falso, para de ser hipócrita, para de ser enganador. Tu vai lá, fala mal, depois vem no culto beijar e abraçar. Toma vergonha. Tu tá achando que Jesus não tá vendo? Kebe a saio, ebitsco, remanda a séria, elebitske, me anda a saio, elemitsco, manda a séria. Que a glória do Senhor venha aqui nessa noite, confirme essa palavra, que o poder de Deus inunde a calabandaraba, candaraba séria, alabracamanda, alabracamancho, ele manda rabia séria. Deus está querendo dar livramento para alguém aqui. Deus está querendo dar livramento para alguém aqui. É uma oportunidade que Jesus está te dando. Para de ser falso, para de ser falso, senão a tua vida espiritual vai entrar em jogo. Olha com quem tu tá andando. Tu tá procurando refúgio aonde? Tá procurando se aquecer aonde? Eu não posso ficar sozinho, eu tenho que procurar um lugar para me aquecer. Mas tu tá indo para onde? Tu tá querendo se aquecer aonde? Procurar proteção aonde? Na roda dos perversos, na roda dos que não acreditam no que você acredita. Tu tá lançando fora os anos de ensinamento. Tu tá jogando por terra os anos de ensinamento e de milagre que tu viveu com Jesus. Tá negando os dias que tu andou com ele. Tá negando os dias que ele te visitou. Tá negando tudo que você aprendeu dentro do texto sagrado. Sai dessa roda. Calarabacamandarabacamcho, remanda lá e a séria. Fecha os teus olhos, Senhor Deus. Senhor Deus, que o teu poder traga renovo, graça. Meu Deus, dá livramento para os humildes, Jesus, os humildes que vai ouvir essa palavra e não vai se levantar, os humildes que vai ouvir o confronto e vai descer, os humildes que vai ouvir o confronto e vai sair daqui dizendo: sonda-me, Senhor, porque eu quero ser diferente, sonda-me, Senhor, porque eu quero ser diferente. Arabacancho que mandaraga séria, ele mandará bacamando rebianda rabiasaio, ele mandará guia séria. Se você tiver coragem de pedir para Jesus te sondar, ele vai te sondar. Ele vai te sondar, mas seja humilde para acreditar no que ele vai te dizer. Seja humilde, porque Jesus vai te sondar e vai revelar agora. Arabacamanda, arabácia. Emanda labiacancho. Remenda labracácia. De te adorar. Elebricanda rabiacasséria. Elebichocomanda e a séria. Seja humilde. E aceita o que Jesus vai te dizer, porque ele vai te dizer, porque ele não engana ninguém. Simplesmente seja humilde. Seja humilde, fala: Jesus, mostra, vai, me sonda o Senhor e mostra pra mim que tipo de gente que eu sou. Sem importar que tipo de gente que eu sou, Jesus. Estão por perto. Que tipo de discípulo sou eu? Que tipo de discípulo sou eu? Em um lugar secreto te adorar. Alabrácia. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Vem. Simplesmente te adorar. Vem, Jesus, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua renovo, vem,
Jesus está tocando e está enchendo. Jesus está tocando e está enchendo. Jesus está tocando e está enchendo. O meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje Remanda e a séria. simplesmente te adorar. Aleluia. Aleluia. Vou te adorar. Sonda-nos, Senhor. Sem me importar. Sonda-nos, Senhor. E estão por Alaraba perto. show. Será Remanda pra que séria. vou em um Ele me anda lá na hora secreto séria. te adorar, Senhor. Simplesmente te adorar. Jesus, Simplesmente te Vem, adorar. Senhor, inunda. Vem, Senhor, e renova. Vem, Senhor, e derrama graça. Derrama graça e poder. Solta Jesus. Solta Jesus. Solta Jesus. Hoje simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje Ele é grande, Ele é grande. Aleluia. 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 Tu és santo. Oh, glória. Santo. Declara que Ele é santo. Declara que Ele é santo. Aleluia. Declara que Ele é santo. 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 Tu és santo, Deus. 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 Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja. Jesus, eu entrego cada um deles que esteve aqui cultuando conosco. Cada um dos que estão nos seus lares também nos ouvindo. Eu entrego todos eles debaixo dos teus cuidados. Senhor, eu rogo a ti, ó Pai, para que o Senhor os guarde. Para que o Senhor, ó Deus, venha dar por oportunidade, meu Deus, para eles se manterem firmes e fiéis diante da tua presença. Derrama sobre eles a tua graça e a tua misericórdia, no nome de Jesus. Queridos, guarde tudo que eu te disse, guarde muito bem isso que eu estou te dizendo.
Deus está dando oportunidade hoje. 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 Para pessoas que estão aqui. Hoje. Para parar com essa covardia de denunciar e entregar só porque você não gostou do que foi dito. Jesus está dando oportunidade hoje para tu se converter, para que não aconteça o pior lá fora ou lá na frente. Aí depois de morto espiritualmente falando, não sei o que aconteceu. Aí é Jesus o culpado. Não é Jesus o culpado. Jesus está dando oportunidade hoje, porque embora, escuta o que eu estou dizendo, embora tu tenha agido com traição, indigno. Essa palavra, é forte essa palavra traição, né? Mas é a palavra que Jesus não... Embora tu tenha agido dessa maneira, Jesus não deixa de lavar seus pés. Jesus não deixa de cuidar de você. Jesus não é indiferente contigo. Então, aceita essa oportunidade. Aceite essa oportunidade. Que Jesus abençoe em nome de Jesus, em nome dele. Queridos irmãos, permaneça de pé. Nós vamos dando um encerramento. Terá um outro. Eu quero estar trazendo aqui o aviso. Próximo sábado, haverá Santa Ceia. A partir das 18 horas estará acontecendo aqui, né? Terça-feira vai ter culto também. Quinta-feira vai ter culto também. Eu só não sei o horário, mas fique nos acompanhando nas redes sociais, no WhatsApp, em que nós estaremos informando o horário e como que irá acontecer. Eu quero convidar aqui a diaconisa Ângela, ela estará fazendo a oração, eu estarei dando a bênção apostólica. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Oremos. Deus maravilhoso, nós estamos aqui nesse momento para agradecer por essa oportunidade a qual tem nos dado, meu Pai, por essa palavra maravilhosa. Nos leva, Senhor, aos nossos lares, nos guarda, nos proteja. Nos colocamos, meu Pai, na Tua presença essa semana, meu Deus. E assim agradecemos por essa oportunidade e que ao seguir desse demais, meu Pai, tem, Senhor, nos consagrado, meu Pai, para a Tua presença. Assim agradecemos em nome de Jesus. Queridos, façam assim com as vossas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem, despedi-vos com a paz do Senhor. Vá em paz, em o nome de Jesus.